Então, pessoal, bom dia ou boa tarde, né? Agradeço aí as meninas, a Fernanda, a Nádia de assistência, de ter me convidado para falar um pouquinho sobre a temática do eixo 1 da conferência desse ano. Mas antes da gente adentrar na discussão do eixo, eu quero colocar para vocês para que servem as conferências, o que são as conferências municipais, estaduais ou nacional. Então a gente precisa entender primeiro que a conferência elas são espaços democráticos de participação popular, né? Onde o povo vai ter voz para poder falar quais realmente são as suas prioridades. Então, nas conferências, junta-se governo, né, e que a gente fala, e a sociedade civil, entendendo a sociedade civil, as organizações que atendem, né, as organizações sociais que atendem essa população, os trabalhadores que trabalham com os usuários do SUAS e os próprios usuários. Então, ou seja, vai reunir governo, sociedade civil para deliberar, para ouvir a população sobre as prioridades a se trabalhar no próximo biênio, né? E o tema são, portanto, espaços democráticos e de participação, né? Por isso que é importante a gente tentar envolver o maior número de pessoas possíveis nas conferências municipais, porque o que sair da conferência municipal vai ser encaminhado para a conferência estadual e depois para a conferência nacional, né? Aí é de fato ouvir os anseios e as necessidades da população. E o tema da conferência esse ano será, eu vou ler aqui porque é grande, né? Fala-se da assistência social como dever do Estado, né? Direito do povo e dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social. Então, por que essa temática ela vem de cheio, né, nesse momento? Porque nós estamos vivendo um momento de crise, não somente de crise sanitária, mas uma crise internacional que impacta nas condições de vida da população. A gente vê um crescimento exponencial do desemprego e também de empobrecimento da população por conta de medidas de restrição de gasto público adotado nesse governo neoliberal que tomou conta, né, do país em 2016, né, com o impeachment da presidente Dilma, sobretudo, mas que é uma tendência aí de vários países, inclusive, né, e esse Estado neoliberal diz exatamente respeito à retirada do Estado, né, na intervenção com a população, na intervenção social. Então é o Estado máximo para o capital e o Estado mínimo para o social, porque os neoliberais entendem que a concorrência que faz o capital girar, então que os trabalhadores, né, têm que concorrer por uma vaga no mercado de trabalho e não precisa desse auxílio, desse apoio do Estado, esquecendo aí, né, que quem sustenta tudo isso é os nossos impostos que a gente paga e que deveria, né, e os impostos existem para ser convertido em serviços que atendam exatamente quem contribui, que é a população, né, do seu país. Então, o tema, né, vem com tudo isso porque nós vivemos um momento de tentativa de desfinanciamento das políticas públicas aí com a aprovação da PEC de corte de gastos, né, que é a PEC 95, com essa crise de desemprego, com a crise internacional e agora com a crise sanitária, né, com mais de 530 mil mortos pela Covid-19. Então, a gente, além de tudo, a gente ainda vive um período de agravamento das condições de vida causada pelo isolamento, né, pelos impactos aí da pandemia, e várias restrições, né, que aí amplia ainda mais a pobreza da população. E nesses momentos de pobreza e nesses momentos de crise e de crescimento muito grande do desemprego, é que aumenta-se também a busca por benefícios assistenciais, né, que aumenta-se muito o público do SUAS. Então, a gente está falando né, que o
financiamento para a proteção social, para garantir a proteção social, ele tem que ser um financiamento público. Agora, o eixo 1, especificamente, ele vem tratar da proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos assistenciais no enfrentamento das desigualdades. O que está dizendo isso? Que essa garantia de direitos no âmbito da assistência social, a assistência não é contributiva. O que significa? Que você não tem que pagar para ter acesso aos benefícios e aos serviços da assistência social, né? Que ela é não contributiva. Que nós já pagamos, à medida que a gente paga impostos, né? Todos nós pagamos muito impostos no Brasil, sobretudo a população mais pobre. Esse dinheiro, né, esse recurso que é dos nossos impostos, parcela de tudo que a gente consome, vai para o financiamento da Seguridade Social, né? Então vai um fundo da Seguridade Social que ali é repartido para as políticas de assistência social, de saúde e de previdência, sendo a saúde e a assistência social não contributiva. Você não tem que pagar para ter direito de ir no posto de saúde fazer uma consulta, para tomar uma vacina. Você não tem que pagar para poder ter direito a um cadastro único, para poder ter um benefício eventual, né? E a assistência social, a saúde tende a ser universal, todo mundo que quiser pode se consultar no posto de saúde, mas a assistência social é para todos que dela necessitar, né? Todos que vivem aí numa linha de pobreza, que precise dos serviços da assistência social, ela está lá para contemplar essa família. E a Previdência não, a Previdência é contributiva, ao contrário dessas duas outras políticas que faz parte da Seguridade Social. A Previdência Social ela é contributiva, só vai ter acesso quem, além dos impostos, além do custeio da Seguridade, também paga a Previdência Social através de quem trabalha com carteira assinada, né, que é obrigatório o desconto do valor da Previdência, ou quem paga como contribuinte individual ou segurado facultativo. Então, só vai ter direito à Previdência quem paga pelo serviço, né? Então, se não paga, não tem direito, que é o contrário do que acontece com a saúde e com a assistência social. E aí, quando a gente fala do princípio da equidade, né, para garantir aí, a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades, a gente precisa entender que a equidade, o conceito de equidade, ele é diferente do conceito de igualdade, né? Então, eu tenho uma figura que muito me agrada ao tratar da questão da equidade, que a gente até utilizou isso na conferência anterior, né? Que três pessoas, né? Uma criança, um jovem e um adulto assistindo um jogo de futebol do lado de fora do campo, né? Então, para garantir a igualdade dessas pessoas, eu vou pegar um bloco de madeira e dar para cada um subir, para eles alcançarem melhor a visão do outro lado do campo. Então, eu estou dando um bloco para cada um, eu estou fazendo tudo de forma igual, né? Estou fazendo com que prevaleça a igualdade. Só que eu não estou garantindo a equidade, porque o adulto, ele já alcança sozinho a visão do outro lado do campo, ele não precisa de bloco. Então, se eu der ele bloco, ele vai enxergar muito além. O adolescente, um bloco seria suficiente, né? Com um bloco ele consegue alcançar. E a criança, mesmo com um bloco, ele não vai alcançar, ele não vai conseguir ver do outro lado do campo. Então, qual que é a equidade nesse caso? Eu vou pegar o bloco do adulto, que não precisa para conseguir ver, e colocar para a criança. Então, eu estou garantindo um bloco para o adolescente, 2 blocos para a criança, que vai possibilitar que os 3 vejam o jogo do lado de lá do campo. Então, isso é equidade. E a política, e a gente tem que pensar a política de assistência social dessa forma, né? Não de atender igual todo mundo, mas dar mais a quem precisa de mais, dar menos a quem precisa de menos, dentro dos critérios dos programas e dos benefícios. Então, esse é o paradigma da equidade, né, na gestão aí dos direitos socioassistenciais, para tentar enfrentar um quadro de desigualdade.
eu não vou dar uma cesta básica, fornecer, né, uma cesta básica do mesmo tamanho para uma família que tem 2 membros, né? Ou para uma família que tem 6, 7, 5 membros, né? Então a gente tem que tentar equilibrar aí, garantindo que as desigualdades elas sejam superadas. E isso são conceitos que precisam ficar explícitos para todo mundo, né, para vocês e sobretudo para a população usuária, que tem que entender que o governo não está fazendo favor, não está fazendo benesse, não está garantindo privilégio para ninguém, que a assistência social é um direito constitucional, não contributivo, constitucional porque está explícita na Constituição Federal e não dessa forma, né, está expressa que ela é não contributiva, que é para quem dela necessitar, e aí cabe a nós, enquanto trabalhadores, enquanto operadores dessa política, lutar, né, para que seja realmente, que haja, né, equidade aí na distribuição dos serviços e programas. Então, espero que tenha contribuído com vocês. Beijo grande e vacina para todos aí, que a gente está precisando, sobretudo para os trabalhadores e trabalhadoras do SUAS. Beijo.